Que os videogames nos surpreendem é verdade, e tem algumas horas que eles colocam a gente na pele do jogador. Eu não tô falando de realidade virtual, eu não tô falando de nada de tecnologia que vai colocar a gente pra ser aquele personagem, e sim de quando uma narrativa ela é tão bem construída que você se sente no poder ali e você quer fazer alguma coisa totalmente diferente. Você tá vendo que não é aquilo que é pra ser feito, mas você não tem o que fazer, você tá na pele do jogador, mas você tem que apenas jogar o jogo. E é por isso que eu selecionei aqui 3 momentos que me marcaram muito nos jogos. Foram momentos que eu queria ter feito algo diferente, que foi difícil, muito difícil de assistir aquilo que estava passando na minha tela. Eu estava com o controle nas minhas mãos e eu não podia fazer nada. Algum desses aqui arrancaram lágrimas de mim. Então, vem comigo. Se você já gostou dessa premissa, deixa o like e se inscreve no canal, porque hoje eu vou falar de 3 momentos em 3 jogos específicos que me deixaram com uma dorzinha de barriga que, olha, demorou bastante tempo pra passar. Vou começar com o mais leve de todos, é o jogo Far Cry 3, é um jogo que, mano, fez a minha infância total, minha adolescência, na verdade, e eu joguei ele muito, mas muito, foi um dos jogos que eu mais hypei. Eu peguei o Xbox 360 emprestado com meu amigo pra poder jogar esse jogo, e eu zerei ele em, tipo, 3 dias, foi um dos jogos que eu mais joguei, inclusive eu queria pegar ele pra jogar de novo, pra ver se eu tenho a mesma experiência que eu tive quando eu joguei a primeira vez. Foi um dos últimos jogos da franquia que realmente me pegou, de fato. Pois bem, em um certo momento, Jason, nosso personagem principal, tem que convencer o lado inimigo, convencer o vilão. Ele meio que tá se infiltrando. E aí, como prova disso, o vilão fala pra ele: olha, eu tenho algumas vítimas aqui que eu peguei e eu quero que você torture uma dessas vítimas. E aí, bem, pra quem não sabe a história do jogo, ele tá junto com amigos e família nessa ilha e de repente, do nada, eles são capturados por piratas e são vendidos como escravos. Jason é um dos que foge, o seu irmão morre protegendo ele e ele meio que, sabe, tem um recomeço, ele quer vingança. Nesse momento, na hora que ele abre a porta, ele vê que a pessoa que ele vai ter que torturar é o irmão mais novo dele. E na mesma hora o irmão já vem pra falar o nome dele, ele tampa a boca do irmão e pelo rádio o cara tá falando: eu quero que você bata nele, faça isso, faça aquilo. E a gente não tem escolha, a gente tem que bater no nosso irmãozinho. Ele começa a chorar e implorar: por que você tá fazendo isso? E tipo, enquanto a gente tá fazendo isso, os caras que estão junto com a gente querendo se infiltrar, eles estão tentando desligar as câmeras pra que eles não vejam. Eles estão fazendo uma imagem repetida pra gente ter um tempo pra gente poder falar com o irmão, porque a gente tá ali só pra salvar o nosso irmão e a gente acaba espancando ele. E em dado momento você fica muito bad vibes mesmo, tá deixando o seu irmãozinho com um olho roxo, todo ensanguentado. E aí quando eles falam pelo rádio: olha, desativamos, aí ele: me desculpa, eu tinha que fazer isso e eu vou te salvar. E o irmão fica meio com medo, porque aí ele acabou vendo um outro lado do irmão, já que no começo do jogo o Jason, ele é um cara amigável e tudo mais, e conforme a gente vai jogando ele vai se tornando cada vez mais bruto. É um reflexo do que ele passou e o que ele tá se tornando. Mas aí tudo fica bem no final e, enfim, esse momento é excruciante, ele é muito triste mesmo. Yes, a prisoner for interrogation. Putz. Fuck. Riley. Who are you? What's your name? What? Your name? Riley Brody! Oh my God. Who brought you to this island? My brother. And where is Jason now? Where? I don't know. Does he think you're dead? Who do you work for? I ask the questions. Where are the 4 people he stole? I don't know, I just want to get out of here. The camera has been suspended on loop for 38 seconds. Riley, Jason? you're alive. What the fuck, are you with them? No, I'm getting you out. O segundo momento foi jogando Call of Duty Modern Warfare 2. Eu poderia somente falar isso, você já sabe do que eu tô falando. É a missão No Russians. Cara, essa missão, ela foi... Esse jogo, na real, ele foi banido de muitos países. Se eu não me engano, na Rússia ou na Alemanha ele foi banido também. Porque essa missão, ela não tem meio que motivo pra existir. A gente entra no aeroporto e mete bala em todo mundo. A missão é simplesmente um monte de civil correndo e você atirando neles. Diferente do Far Cry, eles dão a opção de você não atirar. Você pode ficar somente andando, vendo todo mundo sendo massacrado. E aí tem momentos que você vê, tipo, uma mulher assim, agonizando e se rastejando, e o cara passa e pá!
matar ela e você não pode fazer nada, você não tem como matar os caras. E no final de toda essa missão, como se já tivesse sido agonizante, você vê todas aquelas pessoas morrendo e você não podendo fazer nada, você é traído pelo seu próprio grupo e deixado lá, e você é o único cara que é preso de todos eles. E você assume toda a culpa de toda a chacina que foi feita. É uma missão bem difícil, porque no final chega uma força-tarefa, os caras com escudo e tal. Mano, eu morri muitas vezes, e quando você morria, você voltava lá pro começo e tinha que ver eles matando todo mundo de novo. Essa missão é muito pesada, sério, ela é bem tensa. No rush. Por último, mas não menos importante, acredito que a que eu mais gosto, um dos jogos que mais me marcou também no gênero de tiro, de guerra, foi Spec Ops: The Line. Que jogo muito bem construído. É um jogo sensacional, é um jogo que poucas pessoas jogaram. Infelizmente, ele não foi tão divulgado, porque... Enfim, quem conhece jogo de tiro sabe que os únicos jogos que você joga é Call of Duty ou Battlefield. São os únicos jogos que fazem sucesso. E Spec Ops: The Line ficou meio ofuscado por esses dois grandes jogos. Mas é um jogo que tem uma narrativa incrível. E o momento que eu tô falando, óbvio que se você jogou, você já sabe qual que é. É o momento do fósforo branco. Em um momento da missão, o personagem principal, ele recebe ordens, obviamente. E ele vê que os inimigos dele estão em tal posição. E eles começam a atirar bombas de fósforo branco e eliminando todos os seus inimigos. Quando eles chegam no local, eles veem todos os soldados mortos, e até eles mesmo como soldados, eles falam, caraca, isso foi um pouco demais. E a gente acompanha uma cutscene do nosso personagem caminhando entre os corpos. E aí, do nada, quando eles chegam no que seria o vilão, os capangas, o exército opositor a eles, ele fala, por que vocês fizeram isso? A gente estava apenas ajudando. E ele ajudando e o cara morre. E aí, quando ele olha, tem uns containers e... tem um monte de civil lá. E aí eles descobrem que na verdade eles foram enganados. Eles foram lá pra matar aqueles, pois falaram que eram rebeldes, eram o exército inimigo, mas na verdade eles estavam resgatando aqueles civis, e eles mataram todos os civis. E tem um momento, cara, que parece que é coisa de filme, porque o personagem principal, ele olha, ele vê uma mãe segurando a criança, e eles estão ali mortos, todo queimados pelo fósforo branco, e atrás dele, o amigo dele fica, é tudo culpa dele, nós somos assassinos agora por causa dele e tudo mais. E a câmera vai se aproximando perto do rosto do personagem principal, e você vê como ele tá, tipo, mano... sabe, tipo, ficando quase à beira da loucura. A cara dele tá muito, tipo, mano, o que eu fiz? Tipo, ele, sabe, baqueado mesmo, mal. E aí ele vira, tipo, pro cara e fala, a missão ainda não acabou, a gente tem que continuar. E esse jogo, na real, ele é um jogo que foi muito aclamado pela crítica, porque ele retrata a realidade do que é estar numa guerra. As coisas que às vezes você tem que fazer numa guerra. O trauma que os soldados têm. E até onde o seu patriotismo, ele, tipo, vale a pena, sabe? Então é um jogo muito legal, que se você não jogou, eu recomendo o jogo. Are those civilians? Where'd they come from? There's no camp here. They took them from the nest. That hotel back at the storm wall? No, those can't be the civvies that got kidnapped. It's not possible. Yeah, it is. That's why Gould stormed this place. He didn't want the gate. He was trying to rescue his people. This is your fault, goddammit! Stop right there, Lugo. What it is, he wouldn't listen. Have a choice. He turned us into fucking killers. That's enough, Sergeant. No, don't yourself. No. We need to keep moving. What? Reinforcements will be here any second. We need to keep moving. But Walker, you're not even... I'm gonna make these bastards pay for what they've done. Now, are you with me or not? E esses foram os 3 momentos mais pesados dos games que eu já passei. Foi um dos momentos, uma das escolhas mais difíceis, que eu estava no controle e eu não podia fazer nada. Infelizmente, isso acontece no mundo dos videogames e acontece na vida real também. Mas
Graças a Deus que nos videogames são apenas ficção, não é mesmo? Obviamente que essas coisas acontecem no mundo real, mas enfim, vamos terminar esse clima sadness aqui. Tem live na Twitch e na Nimo, então os primeiros links estão aqui embaixo. Entra lá, me segue lá, porque sempre que tiver live você vai ver. O Jordan tá jogando Fortnite direto lá também, e a gente vai começar a fazer alguns walkthroughs. Vamos pegar uns jogos e zerar ele do começo ao fim. Eu e meu querido Jefferson Alves, que está aqui atrás da câmera, vamos jogar os jogos juntinhos com vocês. Então se você curte esse conteúdo de game, entra e clica aí no botão de se inscrever pra você não perder, porque aqui a gente não só fala de cinema, série, quadrinho, a gente fala de games também, então é isso. Geekzando engloba tudo isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se não for inscrito, se caiu de paraquedas, gostou, se inscreve, compartilha com geral. Um grande abraço a todos vocês, todos os links da rede social aqui na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.